Já começamos a edição de hoje falando sobre o coronavírus. As medidas estão cada vez mais restritivas para algumas cidades aqui do interior da Paraíba e a gente vai conversar com Paula Farias, que está ao lado do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, e vai trazer atualizações sobre a situação aqui no nosso estado. Paula, como é que está a situação da Covid-19 na Paraíba? Bom dia para você. Olá, Deise, como você mesmo falou, o novo decreto entrou em vigor na última quinta-feira e esse decreto foi instituído agora por conta do aumento de casos do Covid aqui no estado. E para falar mais sobre esse cenário, eu vou conversar com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros. Bom dia, secretário. Com relação a esse aumento de casos e o novo decreto. Bom dia aos internautas e aos telespectadores da Rede B. Em função da ocupação de leitos de UTI adulto e de enfermaria nas diversas unidades hospitalares referência Covid no estado, o governo estadual, de 15 em 15 dias, ele emite um decreto, e este decreto que está vigorando, ele restringe mais o isolamento contempla o isolamento físico das pessoas, principalmente aqueles municípios, que são 153 municípios, que estão na bandeira laranja e a bandeira vermelha. Então, esses municípios, os bares e restaurantes funcionarão somente até 16 horas, é proibido, os eventos sociais são proibidos, qualquer tipo de aglomeração, congressos, convenções, e aqueles municípios que ainda se encontram em bandeira amarela mantêm o funcionamento de bares e restaurantes até 22 horas. No entanto, há um disparo que, naquela macro-região, se a ocupação de leitos de UTI adulto ultrapassar 80%, aquele município que está em bandeira amarela, imediatamente passará para as restrições da bandeira laranja e vermelha. Com relação a esse aumento de casos e também a ocupação, que isso reflete na ocupação de internações, como está a situação da Paraíba e também de alguns municípios que estão em bandeira vermelha e amarela, a ocupação de leitos? Bom, a Paraíba, ela, em função daqueles 10 dias de fechamento, antecipação dos feriados, o toque de recolher e a restrição de funcionamento de bares e restaurantes até 16 horas, que ocorreu no mês anterior, nós tivemos um período de 3 semanas em que ocupamos a menor taxa de ocupação percentualmente de leitos de UTI adulto durante 3 semanas. A partir da semana passada, houve um incremento novamente da ocupação de leitos de UTI adulto e enfermaria, e aí sim, há necessidade de adotar medidas de contenção desta pandemia, porque senão, se nós deixarmos evoluir sem tomar medidas de contenção, nós teremos o risco de o colapso de toda a rede hospitalar, e aí sim, nós teremos a visão de um cidadão dentro de uma ambulância, morrendo, esperando um leito de UTI, e não encontrando. É isso que nós não queremos, por isso que é esse novo decreto estadual. O sargento fala desde o início da pandemia da importância de seguir corretamente os protocolos sanitários e agora mais do que nunca é importante reforçar e alertar a população sobre esses cuidados. As pessoas precisam entender que quando se adotam medidas de flexibilização, não é o libera geral. Deixar de usar máscara, como a maioria dos municípios, principalmente os menores, as pessoas, a maioria circulando em via pública sem máscara e sem adotar as medidas da lavagem das mãos, da utilização do álcool em gel, principalmente nos finais de semana, à noite, nas praças, nos bancos das praças, em Campina Grande, no Açude Velho, em João Pessoa, na Orla Marítima, as pessoas se aglomerando, se aproximando e aumentando a propagação viral. Por isso que nós estamos observando os reflexos de um maior número de paraibanos adoecendo e, infelizmente, alguns morrendo em decorrência da Covid-19. Você falou da orla aqui da capital, Várias pessoas circulam, uma grande quantidade de pessoas, inclusive estão tendo um ônibus lá no Busto, Fazendo a testagem rápida. E durante essa testagem, várias pessoas testaram positivo por vírus. É preciso
ter cautela em relação a esses resultados, porque foram testes rápidos que têm um baixo rendimento e teste do antígeno, que este sim tem um rendimento adequado, que é aquele do suave nasal. Então, quando você soma todos esses testes, nós temos observado justamente aquilo que nós alertávamos há 3 semanas atrás, uma maior circulação viral, isto é, o RT que nós chamamos, que é o período, a taxa de transmissibilidade do vírus, de duplicação viral, ele chegou a 0,94, isto é, 100 pessoas contaminadas contaminariam 94, e passamos em alguns municípios até 1,5, isto é, 100 pessoas contaminadas contaminam 150 pessoas. Por isso que esse achado de uma contaminação grosseira na orla marítima de João Pessoa, quando testados as pessoas que circulavam naquele ambiente. Secretário, Deise Ponciano está no estúdio e também quer fazer uma pergunta. Vou aguardar aqui, ouvir a pergunta dela para repassar para você, tá certo? Paula, com relação às bandeiras, muitas bandeiras vermelhas, essa medida pode ser estendida para outras cidades aqui do nosso estado? Secretário, Deise pergunta com relação às bandeiras. Os municípios que estão com bandeira vermelha e laranja estão adotando medidas mais restritivas. Há uma possibilidade de outros municípios, essa possibilidade dessa bandeira se estender para outros municípios do estado? Sim, os secretários municipais e os prefeitos, eles têm inteira liberdade de adotar medidas mais restritivas do que o próprio decreto estadual. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles só não podem adotar medidas menos restritivas daquelas que são destinadas pelo decreto estadual. Muito obrigada pelas informações. Bom dia novamente. Você sempre disposto, né? Sempre concedendo entrevista para a Rede B. Obrigada. Desde isso, é importante reforçar mais uma vez os cuidados com relação aos protocolos sanitários, evitar aglomerações, sair de casa só quando necessário, usar álcool em gel e usar máscara. É obrigatório aqui no estado. Eu volto com você no estúdio. Isso mesmo, Paula, os cuidados devem permanecer porque o coronavírus ainda está existindo e enquanto estiver existindo o coronavírus, a gente tem que ter os cuidados necessários. Inclusive, aqui na Paraíba, mais de 300 mil casos já estão sendo contabilizados.